Oi, pessoal! Dando sequência, então, no próximo termo de adesão, que a gente vai aprender e preencher juntos, acessaremos esse form, o form de carga, o aditivo contratual, termo de adesão número 689. Vou acessar ele aqui, baixar o conteúdo e já volto com vocês. Pessoal, já com o formulário 375 aberto, nós iremos preencher então o agente de venda, o nosso nome de vendedor, a marcação, né? Então, no antigo termo eu coloquei como nova venda, agora eu vou colocar como upgrade, porque é um cliente que já é da base, nesse nosso exemplo, e ele quer um pacote, uma tecnologia melhor, né? Para ele movimentar o veículo dele. E aí aqui eu vou, em dados do contrato, eu vou então preenchendo de acordo com cada tipo de campo. O tipo de pessoa, se é jurídica, se é física, a razão social completa, de acordo com o que está cadastrado, o CNPJ, a inscrição estadual, caso ele tenha, o endereço completo, com o bairro, o nome da rua, o CEP, a cidade, o estado, o telefone celular, complemento do endereço, o e-mail e um telefone fixo. Assinante, mesma coisa, né? O representante legal desta empresa e o e-mail dele. Lembrando que esse e-mail precisa estar no nome do assinante, não podendo ser genérico, ok? Na sequência, nós temos os dados do equipamento. Precisaremos selecionar a quantidade de equipamento de acordo com a quantidade de placas. Qual equipamento, qual a tecnologia, o tipo de contrato, locação, demonstração, o valor unitário deste equipamento, de acordo com a política vigente, a periodicidade de pagamento, a taxa de instalação, caso haja, bloqueio, sim ou não, lembrando que em caso de não, eu preciso justificar aqui no campo de baixo, justificar não, informar no campo de observação o porquê não, né? O time de cadastro, ele não tem autorização de criar o termo de adesão negando a instalação do bloqueio aos veículos, aos pacotes carga, né? É imprescindível a gente colocar aqui. Então, cliente sem GR, né? Sem gerenciadora de risco, ou então cliente recusa a necessidade da instalação por perca da garantia do veículo, né? Precisamos preencher devidamente aqui esse campo de observação caso o cliente não queira ali a instalação do bloqueio. O valor do desconto em cima deste equipamento de locação e, por último, o valor final. Em seguida, nós temos os campos dos dados do veículo, para a gente colocar a placa de 1 a 6. Aqui, pessoal, se o cliente quiser cadastrar conosco a frota dele, né? Então, cadastrar aqui acima de 6 placas, nós temos aquele outro formulário, o 694, que a gente vai abrir daqui a pouco, para eu mostrar para vocês que existe um outro formulário para vocês encaminharem a relação de veículos, para que a gente realize a análise técnica devidamente preenchida, e esse formulário também precisa ser assinado pelo cliente. Planilha, né, o formulário aqui da relação de veículos para análise técnica localizado. Aqui então a gente vai preencher com os dados do cliente e embaixo os 7 veículos ou mais, né, de 7 veículos aqui preenchido com a marca, modelo, tipo do veículo, Renavan, chassi, marca, ano e etc.
Retornando ao formulário 375, a gente vai seguir aqui com o preenchimento dos próximos campos, que são os acessórios e plugins. Então, se o cliente precisar de algum acessório adicional ao pacote, algum plugin de serviço adicional, por exemplo, os espelhamentos, né, para as empresas, seguradoras, é para ser preenchido aqui com o nome das empresas. Pode ser uma empresa, barra o nome da outra, né? Por exemplo, a gente tem a Mondial, barra BB Mafre, barra Tóquio e etc. Preencha aqui os 3 campos. Se não couber ainda todos os nomes das empresas de seguro, por exemplo, a gente pode usar ainda o campo de observação também para completar o preenchimento. Na frente, o valor de cada acessório e plugin. Em seguida, o valor de desconto, caso seja aplicado de acordo com a alçada, então, do vendedor, do consultor. E na frente aqui, o valor final, que é o valor total, já com desconto aplicado, para aquele acessório, aquele plugin. Nos campos de baixo, nós temos aqui as condições de pagamento. Então, qual é o pacote? Qual o valor unitário deste pacote em relação à política vigente? A forma de pagamento que o cliente combinou. O período de contrato, extremamente importante, lembrando que isso, né, impacta diretamente na satisfação do cliente devido à multa contratual, caso ele restrinja aí o contrato conosco. E também o parcelamento, né, do equipamento de aluguel, que a gente aluga ali para o cliente, também vai ser diluído por essas parcelas, por essa quantidade aqui de fatura, de acordo com o período. O valor de desconto sobre o pacote, caso for aplicado, a data de vencimento que o cliente desejar escolher, a periodicidade de pagamento e, por final, o valor total. Então, como que vai ficar o valor total mensal aqui no caso deste pacote, já com o valor de desconto aplicado, né? É aquele valor que a gente combina ali com o cliente que ele vai ter mensalmente para pagar. Informações de contato sobre contas a pagar, e-mail, né? Informações de cidade, estado, data e horário recomendada e telefone de contato, sobre se o cliente já tiver alguma disponibilidade para instalação dos equipamentos ao veículo. E os contatos para emergência, nome, telefone, celular. Caso a instalação do equipamento seja sigilosa, né? Por exemplo, o motorista não pode ficar sabendo que esse veículo tem rastreador instalado. O funcionário do nosso cliente, da empresa do nosso cliente, não é para ficar sabendo dessa instalação do equipamento, né? Desta forma, a gente precisa colocar sim ou não. E no campo de observações aqui, nós comentamos, né, sobre a instalação da recusa aqui do bloqueio, mas também situações de veículos que necessitam do bloqueio, mas o ano desse veículo é abaixo do ano 2000, né? Tem aquela diferença de que ele não desliga o veículo pela chave, pela ignição, e sim pelo afogador. Então, há necessidade da válvula solenoide. A válvula solenoide ela é comercializada por nós, mas a gente precisa da informação para que seja incluso, então, aqui no termo de adesão, para que o cliente tenha também ciência no valor que ele vai pagar, ok? E caso desnecessário, né, eu verifiquei aqui, cadastrei, estou mandando um documento de um veículo que é abaixo do ano de 2000, mas eu preciso colocar aqui a informação que nesse nosso exemplo aqui, nesse meu cliente, o veículo já desliga pela chave. Ok, a gente sabe que não vai ser então preciso a válvula solenoide, certo?
E outra curiosidade também bem importante aqui sobre os anos dos veículos, né? Os veículos acima do ano de 2017, que possuem a necessidade do serviço de telemetria, a gente precisa colocar aqui no plugin o serviço CAN. Já os veículos abaixo do ano de 2000, com a necessidade do serviço de telemetria, precisamos incluir aqui o odômetro. E como tem custo, né, esse serviço de odômetro, a gente precisa avisar o cliente para que ele não tenha essa informação, né, depois que já começa a cobrar. Essa surpresa desagradável. Bom, por final, temos aqui embaixo a assinatura e a data para que seja preenchido, ok? Pessoal, sobre contratos de demonstração, é importante que a gente saiba que nos nossos sistemas, né, no SCM, os acessórios, os kits e também os equipamentos, eles já são cadastrados com a modalidade de demonstração para a gente selecionar na hora da criação do termo. Porém, os pacotes e também os plugins, eles precisam de solicitação de desconto total do valor deles lá na planilha de desconto dentro ali do box, né, para que sejam preenchidos e não gere custo ali para o cliente. Bom, daí aqui nesse campo de marcação a gente precisa colocar que trata-se de uma demonstração e toda a documentação necessária precisa ser enviado junto com aquela autorização de demonstração, incluindo também o prazo final. Pode ser até ali no corpo do e-mail mesmo.